Vamos lá iniciar o terceiro episódio do podcast Cortes com Visão. Hoje estaremos recebendo aqui, ou melhor, estamos recebendo ele que é pastor, empresário, mas nem sempre foi empresário não, começou lá embaixo e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, que é Ellerson Reis Cirino. Prazerzão, seja bem-vindo e fique bem à vontade, tranquilo, que aqui é tranquilidade total. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Para mim é um prazer, um privilégio estar aqui com você, participar desse podcast e contar um pouquinho da minha história, um pouquinho aí da minha trajetória, né? Bacana. Como Deus me deu essa oportunidade e acredito que isso seja uma inspiração para as pessoas que assistirem, que ouvirem. É muito bom estar aqui com você. Bacana demais. Vamos lá começar o nosso bate-papo? Para a gente conhecer um pouquinho de quem é o Ellerson antes de ser empresário. Você nasceu onde, foi criado onde, que bairro da cidade, ou não é daqui da cidade? Fala um pouquinho pro pessoal aí. Bom, eu sou o caçula de uma família com 5 irmãos e nós morávamos na roça. Não sei se você vai conhecer, mas é na Mata do Abílio, perto de os Maia de Aguanil, né? Sei. Então, minha mãe e meu pai eram pessoas muito simples, que criou a nós com muita dificuldade, né? Então, os meus irmãos, 3 irmãos meus nasceram de parteira, né? E 2 irmãos nós já nascemos aqui em Campo Belo, mas sempre muita simplicidade, com muita dificuldade. Então, a minha infância foi uma infância muito difícil. Meu pai, por exemplo, hoje eu amo ele muito, mas quando eu era mais novo, de 7 para 8 anos, a gente teve um momento muito difícil da nossa vida. Meu pai, ele brigava muito com a minha mãe, bebida, né? A gente sabe o problema que é uma bebida na vida de uma família, de um homem, principalmente, né? Então, batia muito na minha mãe e, nessa idade, minha mãe resolveu sair de casa. Ela saiu de casa, mas levou, lógico, os filhos dela, né? Então, nós saímos de casa aí por volta de 87 para 88, e eu, meu irmão gêmeos, o outro irmão, e mais um irmão, que a minha irmã já tinha casado, é mais velha, e a partir dali começou uma nova história ali, né? Só minha mãe cuidando da gente. Fomos morar num porão emprestado, nós não tínhamos absolutamente nada, né? E eu lembro que era um porão que atrás dele passava um brejo e os nossos vizinhos eram assim, era sapo, era inseto, né? Porque assim, era tudo muito simples, era emprestado, né? Então, a gente era muito novo, mas desde cedo fomos ensinados a ter responsabilidades, né? Desde cedo. Então trabalhou cedo? Sim. A gente começou primeiro enchendo saquinho de café, né? Hoje saquinho não tem isso mais, né? Você fala a muda? Isso, exatamente. A gente começou desse jeito, mas nós já catamos lata, alumínio, vendemos picolé, nós íamos nas casas pegar lavagem para vender, lavagem de porco. Quem não sabe o que é lavagem, a turma de hoje aí, lavagem é o resto de comida que sobra da janta, do almoço, e vai pôr numa lata lá, tampa aquela lata, e o lavageiro passa para juntar a lavagem para criar porcos. Exatamente. Nós chegamos até pegar esterco, né, de vaca, né, porque a gente sabia que a gente precisava ajudar a minha mãe, né, meu pai, sim, nunca nos ajudou com nada, né, também era muito simples também, trabalhador rural, e minha mãe trabalhando quase que 24 horas, porque ela trabalhava de dia, à tarde, à noite também, cuidando de senhoras. Antes tinha muito isso, né? De dormir com as senhoras, cuidar, acompanhantes. E a gente que arrumava a casa, a gente cuidava. Também a gente já... muitas vezes minha mãe, na época de apanhar café, né? A gente ia com a minha mãe também, ajudava, enfim. Então, assim, antes de chegar na minha primeira oportunidade de trabalho fichado, né, vamos dizer assim, a gente viveu esse período. Você teve essa experiência. Né, essa experiência que, com os irmãos, isso foi nos fortalecendo muito, né? A gente nunca fez isso reclamando. Na realidade, era tudo muito bom, né? Muito divertido, né? Viver essa experiência com os irmãos,
vendendo picolé e tudo isso que eu citei aqui, tudo isso nos ajudou a nos formar, né? Então é um pouquinho da minha história aí, né? Bacana demais. Então, de vender esterco, plantar mudinha de café, recolher lavagem, como que surgiu a primeira oportunidade de ser um empresário? Bom, o ramo que eu investi, que é o ramo de telefonia, eu iniciei o trabalho no ano 2000. Então tem 25 anos que 25 eu anos. trabalho com telefonia móvel, celular. Então, quando eu comecei no ano 2000, foi numa oportunidade simples. Eu trabalhava em outro setor na empresa e faltou um vendedor, precisava contratar um vendedor e eu recebi a proposta para ser um vendedor. Isso em janeiro de 2000. Então comecei, em abril, Deus me abençoou, fui já com a gerência, né, dessa loja, comecei a gerenciar essa loja 3, 4 meses depois, e nos 4 anos seguintes eu fui gerente de 3 lojas. Na verdade foram 2 lojas, mas são 3 empresas de telefonia. Tá. No caso era a Telemix Celular, a Oi e depois a TIM, né? Então no ano de 2007 eu tive a oportunidade de comprar uma loja, né, que foi em Perdões. Adquirir a sua primeira loja. Então. Exatamente, eu estava gerenciando a TIM, né, trabalhava na Mil Coisa aqui em Campo Belo, os meus amigos Marcos e Mércio, né? Uhum. Então surgiu uma oportunidade que me foi oferecida para comprar uma loja em Perdões. Certo. Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro suficiente para comprar. Chamei o meu irmão, que nessa época já era um empreendedor, né? Ele tinha uma oficina mecânica muito grande em São Paulo, estava morando em São Paulo, e ele entrou como sócio comigo. Então eu entrei com o trabalho, ele entrou com o investimento, e juntos nós iniciamos essa primeira loja em Perdões, que hoje é a minha matriz, é onde eu fico, né? E é a minha primeira loja aí desse ramo. Desse ramo, correto. Então, no caso, você teve essa primeira loja junto com o seu irmão. Sim. Teve que abrir mão de muita coisa para conquistar essa loja aí? Muita coisa, né? Primeiro é o fato de não estar na sua cidade, né? É sempre mais difícil. Ter que pegar a estrada todos os dias, né? Então já tem 18 anos que eu vou e volto todos os dias. Perdões. Né? Às vezes eu vou para outra loja também, né? Eu vou para Nepomuceno, Tapicerica, mas onde eu mais fico é Perdões. Então eu tive que abrir mão dessa comodidade, né, de estar aqui na minha cidade, poder almoçar com a família e tudo mais, né? Mas sempre foi um desafio para mim, né? Porque no início você precisa ter, não só no início, mas a gente sabe que é muito difícil para ter as coisas, né? Então, por exemplo, eu levava marmita lá para a loja e esquentava lá na loja mesmo, aqui no Rabo Quente, né? Sei. No Rabo Quente. Quantas vezes eu estava atendendo o cliente, estava lá esquentando. Queimava. E queimava, enchia a comida, enchia d'água e tal, né? Eu lembro que minha mãe morava na roça. Nessa época você era solteiro ainda ou já era casado? Eu já estava no meu primeiro casamento. Tá. Eu lembro que, na época, a minha mãe morava aqui no Coroado, na roça. Então, até para água, galão d'água, eu passava lá, pegava água e levava um galão d'água dentro do carro para poder economizar, né? Porque eu sabia da dificuldade, né? Então, foi assim que aconteceu, né? Mas, lógico, sempre muito confiante na promessa de Deus. Eu tinha convicção. Na realidade, quando surgiu essa oportunidade, muitas pessoas, claro, né, foram me aconselhar, olha, pensa muito bem, você está aqui na sua cidade, você tem um bom salário aqui na loja que você está. Estabilizado. Mas eu tinha muita paz, e fato é que essa paz, ela sempre me guiou, que é uma convicção divina que eu sempre tive nas minhas decisões, sabe? Tenho nas minhas decisões. E eu tinha muita convicção, muita certeza. Muita gente falou, olha, Perdões não é uma cidade muito boa, o povo não paga, e vai pondo medo na gente, né? Mas eu tinha muita certeza e convicção que era de Deus. Então, aí fui,
aceitei o desafio e iniciei então esse projeto que foi minha primeira loja em Perdões. Você falou de ter paz. As pessoas às vezes perguntam como que a gente sabe que está tomando a decisão certa. Uhum. Isso aí fala muito. Na palavra de Deus fala que onde que a gente tem paz, né, quando a gente sente paz em tomar a decisão, é que a gente está tomando a decisão certa. Com certeza. Se tiver dúvida, ou tiver alguma coisa não te deixando pensar, eu tô com dúvida nisso aqui, mas isso aqui tá assim. Não. O coração tiver em paz. Paz não quer dizer que você não tem medo. Sim. Você tem medo, né? Que você foi para uma cidade, você tinha que vender celular, ué. Então você vai chegar lá, desconhecido. Você não é de lá. Você tinha que aprender como que é a venda naquela cidade, que é totalmente diferente do que vender em Campo Belo, que você vendia. Sim. Né? O povo é outro, a criação é outra, a comunicação é outra. Sim. Por mais que é do lado, mas é diferente, né? Sim. Então a decisão sempre tem que estar voltada de paz. Uhum. Com certeza. E a Bíblia diz que a paz de Deus seja o árbitro do vosso coração. Ou seja, árbitro é aquele que vai dominar o seu coração, é aquele que vai dar direção, né? E eu tive essa convicção, essa certeza, não, Deus está me guiando para esse desafio. Vou ter as dificuldades, não vai ser fácil, mas eu creio que essa é a vontade dele, né? E assim foi. E aí, no caso, você começou lá em 2007. 2007. Setembro de 2007. Setembro de 2007. Correto. Em setembro de 2007 foi fácil? Você conseguiu superar o que você ganhava aqui estabilizado já, ou foi suado? Na realidade, nos primeiros meses eu nem tinha salário, né? Porque assim, a gente sabe que existe toda uma estratégia, uma dinâmica para você fazer com que o negócio funcione, né? Então você tem que abrir mão, às vezes, investir. Né? Claro, você tem que abrir mão, fazer um trabalho com responsabilidade, sem vaidade, né? Porque tem gente que às vezes começa a ganhar dinheiro, já não sabe administrar esse dinheiro. O primeiro né? dinheiro quer gastar tudo. Exatamente, então eu nem tinha salário, porque eu sabia que o mais importante é fazer a loja crescer, né? Criar uma identidade com os clientes, fazer com que os clientes tivesse uma nova impressão da loja, porque a loja até então, essa loja que eu comprei tinha alguns problemas de identificação com a cidade, com o público e tal, então eu tinha que trabalhar até isso também, mudar também essa imagem da loja, né? Então, mas eu estava muito tranquilo, eu sabia que mais cedo ou mais tarde as coisas iam funcionar e primeiro, segundo mês eu já comecei até pagar o investimento do meu irmão e com 7 meses eu já abri a minha segunda loja, né? Deus já abriu as portas para abrir outra loja e assim não parou, né? Benção demais, benção demais. E outros ramos? Qual outro ramo que você tem? Investimentos que você falou aí também? Então, além das lojas que eu tenho, hoje eu estou com 10 lojas, né? São 2 lojas com meu irmão, eu tenho mais 6 lojas com o meu sócio, que é o Fábio, né? Um grande amigo meu da igreja também, um homem de Deus. O Fábio é o doutor Fábio? Advogado? Não, o Fábio, ele é um ministro de louvor lá da igreja, sei, né? Sei. Ele toca teclado. Sei, agora eu sei qual que é. Conhece sabe quem é, né? Então, e eu tenho mais 2 lojas que são só minhas. Então são 10 lojas de telefonia e eu tenho também uma loja de utilidades domésticas, né? Totalmente diferente, juntamente com o meu sócio Iali, né? Pouco conhecido aqui na cidade, né? O Iali do futebol. O Iali. E junto com a esposa dele, a Daiane, eu tenho uma loja de roupas femininas, né? Que é a loja Que Bonita. Eu tenho também uma quadra de tênis, junto com o Fábio também, aí é onde a gente utiliza, além para uso próprio, que eu gosto de um tênis, né? Bacana. Gosto de futebol também, mas gosto de um tênis, a gente utiliza para agendar, para alugar. A gente tem os mensalistas que fazem parte desses aluguéis. Essa quadra é em Campo Belo. Campo Belo mesmo. Nós compramos essa quadra do Sr. Joel, um senhor muito conhecido na área do tênis em Campo Belo, o pioneiro do tênis em Campo Belo. Certo. Já tem alguns anos e a gente tem essa quadra que a gente utiliza também como negócio, como comércio. Bacana. Olha pra você ver, ó. Que o esterco, o café, as mudas, a latinha, tudo é preparação, né? Às vezes você não entendia lá quando você estava lá na sua infância. Sim. Outros falavam assim, em vez de brincar, ele tá lá
juntando esterco para vender, tá pegando latinha. Muitas às vezes não entendem o trabalhar de Deus, né? Verdade. Porque como que você ia chegar a ter 10 lojas de telefonia celular, né? Ter uma loja de utensílios domésticos, que é totalmente diferente, e uma loja de roupa, e uma quadra de tênis, sem uma experiência. Verdade. Né? Sem uma experiência, ter passado por aquilo ali. Então, você já estava sendo treinado lá na infância, aonde que o Senhor ia te colocar. Hoje, você é adulto. Verdade. Você tem entendimento disso? Compreensão disso? Sim, eu vejo como um grande trabalhar de Deus mesmo, né? Na minha vida, na minha história. E tudo isso eu tiro muitas lições, porque eu vejo que a gente nunca pode desprezar a nossa origem, sabe? Não importa se você veio de uma família disfuncional, às vezes você vê assim, mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu tenho meus problemas, mas o importante é você entender que todos têm uma oportunidade. Às vezes a oportunidade de alguém não é ser empresário, sabe? Porque isso também para mim não é uma vaidade, sabe? Eu não me importo. Se eu também não fosse empresário também, o que para mim o mais importante é a satisfação interior, sabe? É saber que Deus me completa em tudo. Né? Então, quando eu tive minha experiência com Cristo, por exemplo, com 17 anos, eu entendi que independente de ter ou não as coisas, para mim o mais importante é ter essa paz, sabe? É ter essa presença de Deus na minha vida que me guiou. A paz que E aí eu acredito que as demais coisas são consequências, né? Mas viver essas experiências no passado, isso é muito importante. E você falou de brincar, e a gente brincava muito, né? Porque a época a gente gostava de um campinho de futebol, né? Tinha muitas brincadeiras, mas mesmo assim a gente entendia que só de ter uma família, sabe? Só de ter uma mãe que lutava por mim o tempo todo, só de ter irmãos muito próximos, sabe? Essa gratidão, eu acho que tem que estar no nosso coração, sabe? Ser grato a Deus, para mim, é o mais importante. Então eu louvo a Deus muito pelo meu início, pela minha história. Eu louvo a Deus pelo meu pai, que hoje a gente tem uma boa relação. Qual o nome do seu pai e de sua mãe? Meu pai chama Antônio, né? Mora na roça. Mora na roça até hoje? Até hoje. Esse é o guerreiro. No mesmo lugar? No mesmo lugar, né? Ele tem uma roça lá nos Maia, porque depois da Mata do Abílio, né? Eles comprou uma rocinha nos Maia, e ele é um cara, às vezes ele sai lá dos Maia, vai lá em Aguanil a pé, né? Com quase, tá com 75 anos, eu acho. Minha mãe faleceu, tem 3 meses, tem 3 anos que minha mãe faleceu, vai fazer 3 anos, e que ela chamava Isbela. Isbela? Isbela. Isso. Bacana. E o nome dos seus filhos? Eu tenho a Lorena. Lorena? Ela tem uma Lorena também. É mesmo? Lorena é agitada, hein? A minha Lorena até é mais tranquila, viu? A Lorena tem 15 anos, também já é uma adolescente, 15 né? Anos. Uma menina muito linda, que eu amo muito. E tem o meu xodozinho, que eles falam que é o mini Ellerson, que é o Samuel. Tem 7 anos. Eu falo porque a gente às vezes se veste igual, tudo, né? Será aquele que compra os kits? Oi? Kit pai. Exatamente. Pai, kit, já viu, Silvano? Pijama igual, camisa de ministério igual. Quando o Otávio era mais novinho, quando eu tinha um menino mais, tipo assim, mais recente, a minha esposa chama Suene e falava assim, não, tem que comprar um kit. Eu tô assim, que kit? Tem que comprar uma camisa igual pra você e pra ele, uma bermuda igual pra você e pra ele. Mas vai chegando um tempo que eu falo assim, não, chega. Eles mesmo falam assim, não quero vestir igual meu pai, não. Vai chegando, eles vão ficando com mais vergonha, né? E eu sou casado, né, com a Pâmela, né? E nosso casamento esse ano fez 3 anos que nós estamos juntos. Uma mulher, um presente de Deus para minha vida, uma mulher que eu amo muito. E estamos aí nos preparando, quem sabe, para vir um novo bebê, né? Então vai ampliar. Esse é o objetivo, né? Benção. Deus está no controle de tudo. Amém. Aqui, então a gente falou do Ellerson, empresário que começou, querendo ou não, sem saber, empresariando as pequenas coisas até chegar nas grandes coisas. O que você sonha ainda em conquistar?
Bom, eu vou ser sincero, eu nunca sonhei em conquistar as coisas. É diferente, né? Mas na realidade, na minha vida, as coisas sempre aconteceram naturalmente. Bacana. O meu princípio é trabalhar, tenha responsabilidade, tenha valores, tenha princípios, trabalhe, que naturalmente as coisas acontecem. Vamos lá, fala de novo aí. Pega a dica. Tenha responsabilidade. Responsabilidade. Tendo valores, princípios, que naturalmente as coisas acontecem na vida da gente. Faça o certo. Sim, faça o certo. Então, assim, sem preguiça, sempre motivado para as coisas. Eu gosto demais de tudo que eu vou fazer com alegria, com prazer, seja profissionalmente, seja ministério, seja o que for. Coloque paixão nas coisas, sabe? Então, assim, eu não sonho em ter alguma coisa, não sonho. Eu sonho, sim, construir uma família abençoada, né? Como eu disse, do meu sonho para a criança, para o bebê, né? Ver os meus filhos responsáveis, estudando, mas em ter as coisas, negócios assim, eu não penso. Se acontecer, eu acredito que vai acontecer no tempo de Deus, na hora que Ele preparar para a minha vida, mas eu, particularmente, não almejo nada especificamente. Né? Você é muito daquela frase, então. As maiores coisas são aquelas que o dinheiro não pode comprar. Com certeza. Que é a família, a felicidade, a união, a paz. Com certeza. Assim, se Deus resolver que hoje eu não tenha nada, cara, para mim não vai mudar nada, sabe? Porque para mim isso aí são presentes que Deus me deu, né? Hoje eu posso ter uma condição financeira melhor, sim, mas eu sei que isso também tem um propósito para ajudar as pessoas, um propósito para ser um referencial para as pessoas. Eu sei que o que eu tenho não é meu, é para partilhar, sabe? Eu acho que isso é evangelho, né? A gente tem para partilhar. Então, se Deus entender que é a hora de mudar, eu vou estar disposto a tudo isso na minha vida, porque para mim isso não é tudo. Tudo são as pessoas. Eu acho que pessoas é tudo na nossa vida. Relações, exemplo, sabe, educação, cumprimento, alegria, educação. Eu acho que isso é tudo. A gente falou aqui no início sobre o que é a inteligência, né? A gente falou um pouquinho na parte pastoral. Você é pastor há quanto tempo? Há 4 anos. Dia 1º de agosto faz 4 anos que eu fui ordenado. Ordenado a pastor. A gente falou na área espiritual que a gente tem um inimigo, né? Sim. Que ele é muito inteligente. E tem gente, igual a gente comentou, que tem gente que acha assim, o diabo ele é chifrudo, ele é assim, assim. Não. Para com isso. Sim. Igual você falou, ele vem como um anjo de luz. Né? Às vezes ele vem como um anjo de luz para enganar mesmo. E a gente falando da realidade de hoje, as pessoas estão muito próximas das pessoas de longe e distante das pessoas de perto. Verdade. Você concorda comigo nessa visão? Sim. Eu acredito que o sistema em si, ele é um sistema maligno. E a gente tem que educar os nossos filhos, a nossa geração, a tomar muito cuidado com o sistema. Por isso que o que você faz aqui, cara, é sensacional, porque nós precisamos ser referenciais para essa geração. Verdade. Né? Porque essa geração que está vindo é uma geração abençoada. A gente tem que entender que são meninos abençoados. Às vezes a gente fala mal dessa geração atual, mas a gente sabe que cada geração, cada época tem a sua dificuldade, né? Tem a sua realidade. Mas o que essa geração precisa é entender que o inimigo mesmo, ele não brinca. Seja pela rede social, seja pela comunicação, seja pelas más amizades, pelo sistema filosófico, pelas escolhas, para afastarem eles da presença de Deus. Então, sim,
A gente precisa vigiar, sim, né, vigiar e preparar essa geração a eles serem fortes nesse mundo, porque não tem como tirá-los desse mundo, mas tem como eles influenciar esse mundo. Influenciar. Né? Pela presença de Deus, pela sabedoria, pelo conhecimento bíblico, e eu acho que nós temos esse dever de fazer isso, né? Você é pastor de jovens. Sim. Quantos jovens hoje, mais ou menos, que é difícil contar, contabilizar todos, mas quantos jovens que você tem cuidado hoje? Pastoreado? Hoje eu sou pastor na igreja Comunidade Evangélica, eu estou lá com o pastor Ordeli. Com o pastor Ordeli, né? Meu exemplo, é minha referência maior. Benção. E eu sou pastor auxiliar, né? E não sou pastor de tempo integral, e estou na igreja há 28 anos. 28 anos? 28 anos que eu me converti na comunidade. Com 17 anos, então. 17 anos, correto. E fiz 28 anos agora. Então, hoje a gente está com um grupo muito bom, né? Então, assim, não é fácil o trabalho com adolescentes, não é fácil. A gente tem visto a dificuldade das igrejas trabalhar com adolescente, mas Deus tem nos abençoado. Todos os sábados nós temos reuniões, todos os sábados nós temos programações, e hoje a gente está aí com uma turma em média de 50, 60, variável, né? Adolescentes. De 13 a 17 anos. 13 a 17 anos. Bênção demais. Graças a Deus. E o que você vê nessa geração de 13 a 17 anos aí que você está trabalhando? O que você vê que mais eles têm tido dúvidas? Olha, essa geração de hoje é uma geração muito inteligente. A gente sabe disso. Acessa muita informação. Demais, né? Na palma da mão. Com certeza. Eu vejo que essa geração, ela, por essa facilidade, acaba que eles têm dificuldade em se comunicar, eles têm dificuldade em criar responsabilidades, né? Então, eu acho que essa dúvida deles é uma dúvida porque o mundo ele apresenta uma nova proposta. Então fica essa dúvida, será que até onde eu posso ir? Qual que é a minha referência? Porque hoje a gente vê nas redes sociais influências, youtubers, muitas influências que não são boas. Influência, né? Que não deve ser influência para ninguém. Exatamente. Então, assim, eles precisam, sim, alimentar da palavra de Deus, do trabalho bíblico, da comunhão. E quanto mais eles se alimentarem, eu acho mais fortes para enfrentar e lidar com as dificuldades do mundo, eles vão conseguir, e lógico, tendo a força dos pais. A gente precisa de famílias fortes, saudáveis, pais que inspiram esses meninos para que eles sejam a principal referência. Você tocou num ponto interessante. O tempo é curto, é muito rápido. Tranquilo. Mas você tocou num ponto muito interessante. Eu te perguntei qual tem sido as maiores dúvidas deles, né? Uhum. Então eu acho que a maior dúvida dessa geração de hoje eu pergunto às vezes com alguns que vêm cortar o cabelo: você está estudando para ser o quê? Você quer ser o quê? A maioria não sabe o que quer ser. Verdade. Sabe, não tem um alvo. Não, eu quero ser um exemplo. Eu quero ser um mecânico. Uhum. Eu quero ser um professor. Você não vê. Por quê? A própria rede social que a gente tem falado nela aqui direto está pregando que isso são profissões que estão ficando para trás. Um exemplo. Sim. Uhum. Uma informação falsa, né? Por quê? O mecânico nunca vai ser imprescindível. Você vai precisar do mecânico. Ele nunca vai poder deixar o mecânico de lado. Ou melhor, ele é imprescindível. Sim. O carro vai modernizar, mas precisa do mecânico. Sempre. Todo carro vai precisar, né? E a geração de hoje acha que é só youtuber que vai ganhar dinheiro, só jogar jogos, apostas. Com certeza. Então, você vê que a geração está meio perdida. E o ponto principal que você falou: pais. Como você tem influenciado seus filhos? Não estou falando para você falar com seus filhos, não. Mas a maior influência para os seus filhos é aquilo que você tem feito. O que você tem servido de influência para o seu filho, de espelho para o seu filho? É uma pergunta que eu acho que todos os pais devem fazer para si próprio.
Sim. Eu tenho dia que antes de eu me deitar, antes de eu descansar, antes da gente desligar, que a gente demora a desligar hoje em dia, né? A corrida do dia a dia. Eu fico pensando, ó, será que eu tenho sido uma boa influência pro meu filho? Será que daqui, eu tô com 40, será que daqui a 20 anos, Tá novo. eu com 60, será que meu filho vai olhar? Não, meu pai me inspirou nisso aqui. Ah, meu pai me ajudou nisso aqui. Não tô falando que todos os pais vão ser assim, Sim. mas eu falo que a gente tem que lutar para ser influência, a principal influência, o primeiro amigo, Sim. nossos filhos. Tem pai que é inimigo dos filhos. É importante, nós vamos errar como pais, isso é fato, sempre, né? Mas é importante a gente sempre ter na nossa mente essa questão de, não, eu preciso melhorar, eu preciso me responsabilizar para poder melhorar o meu filho, para saber como que o meu filho está, para saber como que o meu filho está se desenvolvendo. Então, assim, eu sei que não é fácil, Não. é uma responsabilidade. Nós temos as dificuldades como pais, sempre vamos ter, mas a gente não pode desistir. Né? A gente, como eu disse, a gente vai errar, mas a gente não pode desistir dos nossos filhos. Mesmo acertando ou errando, mas insista na educação, Com amor, né? insista na correção, insista na vigia, né? Na vigilância, enfim. Principalmente. É uma responsabilidade que tem que estar constante nas nossas vidas, porque o mundo não brinca com essa geração. Você tá com quantos anos? 45, fiz domingo passado. 45. Uma coisa que a gente tem que se policiar sendo pais, não sei se está quase fechando aqui nosso tempo, um comparativo que a gente faz muitas das vezes. A gente compara, você às vezes pega se comparando com o filho. Sim. Eu já peguei, às vezes, acelerando meu filho. E não adianta. Ele é diferente de mim. Sim. Se eu acelerar, eu vou, tipo assim, ó, vou estar acelerando pra ele sair de perto de mim. Você já se pegou nisso também? Cara, ultimamente, porque na realidade, às vezes, nós somos meio legalistas, né? Uhum. Então, às vezes, nós exigimos determinadas coisas dos nossos filhos, sendo que nós também não fazemos. Então, tem coisas que às vezes eu paro e falo assim, peraí, isso aqui... Larga o celular! Você tá com o celular na mão? Não, às vezes a gente fala assim, vem almoçar agora. Cara, quando a minha mãe falava isso, você podia marcar 40 minutos para mim poder obedecer ela, entendeu? Então, assim, e às vezes a gente quer impor para os nossos filhos determinadas coisas que às vezes você pode relevar um pouco, entendeu? Então, assim, a nossa vida tem que ser mais leve. Tem situações que exigem de nós mais pulso, Sim, mais firmeza, né? Mas tem coisa do dia a dia, seja mais calmo, seja mais humano, e entender eles também, como você disse. Eles não têm 45 anos. Entendeu? A geração de hoje, os adolescentes que estão comigo, não tem 45 anos, né? Eu estão na idade deles, 13, 14 anos, eu estaria fazendo bagunça. Pior que eles. Com certeza. Né? Eu e meu irmão, eu e os meus dois irmãos, a gente fazia tanta bagunça, mas tanta, que teve um momento que a minha mãe devolveu nós pro meu pai. Minha mãe não aguentou, porque a gente brigava tanto, mas tanto. Era tanta pancadaria que minha mãe devolveu. Aí meu pai foi lá, preparou um lençol novo, tudo, né? Demorou uma semana. Meu pai devolveu nós. Entendeu? Porque não aguentou também. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar da nossa paternidade, mas também usar dela com verdade, com sinceridade, com respeito, com carinho, né? A gente precisa ter sabedoria para lidar com isso, que não é fácil, né? Como eu disse, mas sempre dependendo de Deus, sempre confiando que Deus pode nos ajudar, né? Olha para você ver, interessante o que ele falou aqui, Silvano. O Silvano tá com a cara ruim lá já, porque já passa toda na hora. Olha que interessante o que ele falou. Você falou aí que a sua mãe não aguentou vocês brigando, que levou você de volta pro seu pai, né? Sim, Você e os dois irmãos. Correto. Passou quanto tempo? Um mês? Uma semana, seu pai. Vamos devolver. Não aguenta esses meninos, não. Não. Você já parou pra pensar isso acontecendo nos dias de hoje? Pois é. Que Ellerson que estaria se formando hoje, porque hoje é um mimimi danado também. Ele ia estar chorando. Não ia virar homem, não, ele tá chorando. Ai, meu pai não me quis, minha mãe não me quis. Olha a diferença do tempo.
né? É o tempo, porque hoje se prega muito essa coisa assim de ai, coitado, ai, tadinho, Sim. ninguém gosta de mim, desfez de mim. Vocês foram criados num tempo forte, não. Meu pai e minha mãe devolveu eu um pro outro e não, nós é homem, nós vai romper. Desse jeito. Que diferença, né? E isso tudo vai moldando você, né? Essas situações, esses traumas, porque a gente tem que entender que as dificuldades elas moldam você para você ser uma pessoa melhor. O que a gente não pode deixar hoje é fazer com que as dificuldades elas causam traumas e dores a ponto das pessoas se verem presas nesse sentimento, onde gera depressão, onde gera crises. Cara, eu vejo meninos ali da minha liderança, de 13, 14 anos, com síndrome de pânico, crise de ansiedade, em pleno culto, passando por essas situações, sabe? Então, é uma geração que precisa de muito amor, de muito cuidado, de muita atenção, de muito acompanhamento, sabe? É uma coisa que tanto nós como líderes, como os pais, precisam se atentar para essa geração. Né? Verdade, verdade. Pra gente encerrar esse bate-papo, que parece que tem muito assunto ainda pra gente conversar. Com certeza. Mas o nosso tempo tem que ser obedecido. A gente tem que cumprir nossas metas. Porque senão vai chegar lá pra ver nossa gravação aqui do podcast. Na hora que vier lá 1 hora, não vou ver isso aqui não, deixa eu embora. Então eu quero estar aqui agradecendo, primeiramente, a sua presença, a todos que vão nos assistir, por parar aí um pouquinho, ouvir um pouquinho de a gente conversando aqui. Agradecer o Silvano, que está aí por detrás das câmeras aí. Agradecer o Jonatas. Agradecer os nossos colaboradores. A gente tem pessoas que estão ajudando, né? E a gente precisa de mais também. E agradecer a cada um que está lá fazendo suas inscrições, lá no YouTube, Cortes com Visão. Procure inscrever lá, mande para uma pessoa, divulgue, porque assim a gente vai poder alcançar mais pessoas. Porque eu não vou trazer aqui ninguém que vai falar coisas que você não vai aprender nada ou não vai absorver nada. Todos que têm sentado nessa cadeira aqui, creio eu que têm abençoado 1, 2, 3, muitas pessoas. Então, que vocês possam continuar com a gente. Deixa uma mensagem para sua esposa, para os seus filhos, para os seus liderados lá. Bom, primeiramente agradecer, né, você, Eduardo, ao Silvano, um amigo meu de muitos anos, né, pessoa que tenho muito carinho, trabalhamos juntos, e agradecer a Deus pela minha família, né, a minha família é um presente de Deus para mim, e vamos estar saindo amanhã de viagem para ter um tempo com eles, vamos para Belo Horizonte, e eu amo minha família, amo os meus filhos, amo a minha esposa, e amo a minha igreja, aos meninos que estão comigo, né? Até no meu aniversário, eu falei um pouco disso na reunião, que assim, cara, eu sou apaixonado por adolescentes, sou apaixonado por esse ministério. Eu liderei esse ministério por 8 anos, de 2012 a 2010, e agora eu voltei novamente. E assim, cara, eu sei que é isso que Deus quer de mim. Né? Eu vejo que Deus quer da minha vida isso, dar esse coração para eles, dar atenção, dar amor, cuidado, orientação bíblica. E, enfim, cara, eu acredito que a nossa vida pertence a Deus, pertence ao Senhor. Eu louvo a Cristo pelo que Ele fez na minha vida. A cada dia eu sei que eu tenho essa consciência que hoje eu sou uma nova pessoa, né? Através da obra de Jesus, e continua, o ministério nosso não para. Bênção demais. Muito feliz de ter você aqui. Obrigado. No podcast Cortes com Visão. Deus te abençoe. Amém. Cada vez mais. Muito obrigado. E faça igual o Ellerson faz. Vai tirar um tempo para ele e para a família dele. Isso é uma das coisas mais importantes que nós temos que ter. Tempo para quem a gente ama, para quem a gente tem que estar junto todos os dias. Fica só trabalhando, e igreja, e trabalho, e igreja. Tire um tempo para você e sua família. Isso também é plano de Deus para nós. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, até mais!